Estamos de volta, hein, minha gente? Estamos de volta falando sobre o São Paulo. Porque o São Paulo, né, vem sofrendo aí com alguns problemas físicos. Alguns não, muitos, né? Muitos. Vários, todos, para não dizer. Já perdeu o Caleri. Do quarteto ali ficou só o Luciano, porque o Lucas ainda não voltou. E no último jogo, essa lesão aí do Oscar, de 1 a 2 meses fora, uma fratura ali na vértebra. Infelizmente, essa má notícia aí para o Tricolor. São Paulo está buscando um substituto para o Oscar, Hernan? Tá. O São Paulo tem... Como é que vai ser o São Paulo no mercado? O São Paulo tem 3 prioridades nesta ordem. Lateral direito, zagueiro destro, porque o Alan Franco está jogando lado esquerdo, e um meia. Esse meia que o São Paulo quer é um jogador assim, tipo um camisa 8, que chegue na área, pise na área, faça gol. É um meia, assim, volante meia. É um jogador, assim, mais com essas características, assim, né? Então, nessa ordem. E tem um detalhe importante, que o Mike, que é da base, lateral direito, voltou a treinar, que ele se recuperou de lesão. E o Crespo vai analisar a semana de treinos do garoto. Como é que ele se desenvolve nos treinamentos e tal. Se o Crespo falar, eu quero esse garoto comigo aqui, ele faz parte do time, aí o São Paulo vai esfriar essa procura por lateral direito e aí vai focar em zagueiro e no meia. E é tudo contratação assim, sem dinheiro, com jogador emprestado, fim de contrato, empréstimo com opção de compra. Então vai ser esse o modelo de negociação do São Paulo nessa janela. Então com essas 3 prioridades para o time do São Paulo. E detalhe, né? O São Paulo já tem mapeado alguns nomes para a lateral direita, só que ainda não abriu negociações com ninguém. O Advíncula foi um pedido do Crespo, mas aí esbarrou na questão dos valores, porque o Boca queria vender. Outros nomes, por exemplo, como João Lucas, que é um jogador que já foi Santos, né? Já Cuiabá, enfim. O João Lucas é um jogador que ofereceram para o São Paulo, mas o São Paulo não empolgou. Não é um jogador que faz parte ali dos planos do São Paulo para essa lateral direita. O Bustos, que é do River Plate, é outro também que o São Paulo não está conversando. Então, alguns nomes ali que vão surgindo, o São Paulo vai analisando e tal, mas ainda não abriu negociação com ninguém. E seria um lateral com características mais ofensivas, pensando que o Crespo utiliza o sistema com 3 zagueiros e talvez você ter alas, né, que cheguem mais à frente seja mais interessante para esse sistema de jogo? Mais ofensivo e com força física. Né? É um jogador que tem essa recomposição rápida, né? Aí é a intensidade, vigor físico, mas um jogador que chegue rápido à frente, jogador que sirva muito o ataque, muito em função dessa questão dos 3 zagueiros e você ter mais velocidade. O Mike me parece ser esse jogador ideal, porque o Mike é o curioso caso do jogador que começa numa posição e depois vai para frente, né? Ele era camisa 5, volante, na base, no começo, né, da trajetória dele. Sim. E aí depois ele... Como o Mike do Palmeiras também, e aí depois ele virou ponta. E virou ponta. E aí ele vira ponta, praticamente um lateral ofensivo. Vamos ver, é uma possibilidade. Eu gostaria muito de ver o Mike em campo, mas é muito jovem ainda, mas é um jogador que, pelas partidas que eu vi de Copinha e da base do São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, eu achei um jogador muito interessante. Mas, claro, tem adaptação, não dá para jogar a responsabilidade nas costas de um jovem e tal, mas eu gostaria muito de ver o Mike. Eu acho que o grande problema do São Paulo hoje, agora, para a sequência do Brasileiro, pode ser solução, mas o problema é que o São Paulo tinha um time montado confiando em Lucas, Oscar e Caleri. E agora não tem nem Lucas, nem Oscar, nem Caleri. Do quarteto ficou só o Luciano, né? Só o Luciano, que era o cara que a gente discutia se ia jogar ou se não ia jogar. Ou não, era sempre o sacrificado, né? Se tiver que sair um, era ele. Tem uma situação com o Luciano que é assim, o Luciano, ele é camisa 10 e ele é um jogador que jogou muito, né, por exemplo, com o Zubeldia, vindo de trás, armando meio que o time, né? O Crespo, que é um cara da posição, que é um cara que conhece muito bem ali a atacante e conhece, evidentemente, o Luciano, escala o Luciano mais à frente, para ele ser o finalizador. Ele pode até dar passe, claro, ele é esse cara que... Ele deu um passe no jogo contra
Bragantino, que ele deixa o Enzo Dias praticamente na cara do gol. Ele pode fazer isso, ele tem essa característica, mas o Crespo quer o Luciano como atacante, como cara ali perto da área fazendo gols, sendo letal. A mobilidade do Luciano, ele não é um jogador intenso de mobilidade, aquele cara que vai, corre, está em todo lugar do campo. Então, ele entende que é um jogador muito importante, mas para fazer a função de atacante. Isso é uma condição do Crespo para utilizar mais o Luciano. E que é a posição que ele gosta mais também, né? Que ele se sente mais confortável também. Não como um centroavante, mas o segundo atacante ali, né? Com essa, cara vindo de trás, mobilidade assim. de poder vir de trás e finalizar, é uma posição que ele gosta. E nessas últimas partidas tem dado certo, né? Fazendo gols, dando assistências também. PVC, voltando aí um pouco para essa lateral direita, o Mike, né? Esse garoto com potencial, mas ainda num processo de formação, no seu processo de amadurecimento que é natural. Dá para apostar nele? E o São Paulo precisa ali de uma briga com o Cedric? O Cedric que não é esse jogador que chega tanto à frente, né? É uma lacuna nesse time? Se você precisar de um lateral mais ofensivo, o Igor Vinícius está no Santos. Eu acho que o Igor Vinícius já tinha dado o que tinha que dar, por isso ele foi para o Santos, é uma esperança para o Santos e não era mais para o São Paulo, mas precisa de um lateral da característica do Igor Vinícius. Característica, que jogue mais do que o Igor Vinícius entregou. Pode ser o Mike, você pode ir para o mercado. Agora, eu acho que o ponto central nesse momento o São Paulo começou a acertar o meio-campo, Bobadilla como caçador, o Marcos Antônio como homem que escapa, o Alisson perdeu espaço com o Crespo, mas vai precisar entender quais vão ser os 3 homens de frente. Eram o Lucas, Oscar e Caleri. E agora? Vai ser o quê? Luciano, André Silva e Alisson. Tem o Ferreirinha também. Que é um pouco mais escape para o lado do campo, né? Então, não está pronto. E não é pronto para escapar das últimas posições da tabela. A vitória do Internacional contra o Ceará jogou o São Paulo para baixo de novo, jogou de fato, escancarou Santos e Vasco na briga contra o rebaixamento, porque o Internacional escapou para o 12º lugar, mas o São Paulo está liberando também. Mas tem que escapar no Brasileiro e tem que pensar em como vai ser em agosto, porque em agosto tem Libertadores. E a chance, o desejo mais claro do São Paulo, e é um desejo possível, é a Libertadores. É brigar nas Copas, né? Tem a Copa do Brasil ainda, os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. O São Paulo, assim, obviamente está de olho no brasileiro, a prioridade é o brasileiro. E assim, depois dessa vitória em cima do Corinthians, abriu muito essa discussão lá dentro, de tipo, ganhou do Corinthians, ganha do Juventude, ganha do Fluminense, para dar uma arrancada, tipo assim, já olhando para a parte de cima da tabela, não olhar mais para baixo, não olhar mais para essa preocupação de zona de rebaixamento. É muito difícil sair ali, você tem que ganhar muitos jogos, depende de outros resultados também. Mas o São Paulo vê que é possível ganhar confiança a partir desses próximos 2 jogos, que são 2 jogos contra o Juventude, que é um time que briga lá embaixo, que é um time que é um jogo para você vencer, e depois em casa contra o Fluminense. Aí você confirma a sua boa fase no Brasileirão. Então, assim, é um São Paulo que está num clima mais leve, assim, sabe? Deve ser 3 jogos só, né? Muito recente, mas a gente viu um crescimento mesmo ao longo desses 3 jogos, né? Teve essa ótima vitória contra o Corinthians, contra o rival que dá uma moral muito grande. Já vinha de um bom jogo contra o Bragantino, aí teve aquele jogo contra o Flamengo, mas enfim, pelo menos nessa amostra agora, é um São Paulo que vem dando uma resposta. Falando ainda de renovações e contratações e mercado, Hernan, renovou com Alan Franco até 2028. Como é que está essa situação com o zagueiro? Tinha uma pendência ali com os empresários. Isso foi resolvido? Isso pode pegar ainda nessa renovação? Ainda está conversando? Atualiza para a gente. Bom, Alan Franco e São Paulo já têm as bases acertadas. Tempo de contrato até o final de 2028. Salários, luvas, tudo acertado. Com o Alan Franco, a mão já apertaram a mão. O que o São Paulo ainda espera, e óbvio o Alan Franco também com seus representantes, é resolver a questão da dívida com os empresários, que lá de trás, quando ele veio da MLS. O que o São Paulo propôs aos empresários? O pagamento parcelado dessa dívida.
Tipo, dá uma entrada e 6 parcelas, né? Isso não vai ser um entrave para a renovação do Alan Franco, mas é importante que isso se resolva para juntos ali anunciarem essa renovação de contrato que pode acontecer aí nos próximos dias, resolvendo a questão com os empresários. E é importante dizer que isso não vai ser trava para o Alan Franco assinar, mas um acordo ali de cavalheiros, ambos vão esperar resolver a situação dos empresários. Então, assim, é algo que está muito tranquilo, né? Muito já apalavrado, encaminhado. O Alan Franco, desde o começo, disse para a direção de São Paulo que não queria sair do clube, que queria renovar o contrato, que não tinha pré-contrato com o Palmeiras, que o Palmeiras não procurou o Alan Franco. O Abel quer o Alan Franco e o Palmeiras vai atravessar. Não, nunca teve isso. Nunca teve isso. Ele foi franco? Muito franco, assim como a diretoria do Palmeiras também não fez esse movimento, já teve lá o desgaste de Caio Paulista, não seria agora que ia fazer de novo. O Cruzeiro, outros clubes, Cruzeiro, Grêmio, muito mais assim numa questão de monitorar mercado, mas não abriram conversa. O Alan Franco sempre teve o foco de fechar essa renovação com o São Paulo. E aí agora chega a esse acordo verbal, pelo menos. Agora vamos esperar nos próximos dias para ver se tem um anúncio oficial. Era importante, né? Já vinha conversando há tanto tempo, né? Ainda mais jogando com 3 zagueiros aí, que era uma necessidade de fato. Bom, o São Paulo pega o Juventude quinta-feira lá no Alfredo Jaconi. Tem alguns problemas aí para resolver, esses problemas no meio de campo, né? Tem o Enzo Dias também que voltou, estava com uma indisposição estomacal. Será que vai para o jogo? Piriri. Famoso piriri. Mas o Wendel jogou tão bem contra o Corinthians. O Wendel jogou muito bem, é verdade. É claro que o Wendel tem idade, então ele pode ter que se poupar. Mas, assim, ele jogou a melhor partida dele pelo São Paulo. Foi mesmo, ele entrou muito bem. A gente vai falar mais sobre esse jogo, claro, amanhã e na quinta também. Queria trazer aqui uma atualização sobre o Lucas Moura, importante. Boa. Ele fez um procedimento, né, que é uma infiltração no joelho. E a informação que eu tenho é que, assim, foi um sucesso esse procedimento. No sentido, assim, tipo, estancou a dor. Então, ele está agora, né, numa transição para o campo. Ele deu 2 passinhos atrás. Vai, na semana, até o final dessa semana, dar uma... na fisioterapia, fazendo trabalho com os médicos ali. E na semana que vem, a tendência é que ele vá para a transição. Indo para a transição sem dor, já correndo no campo e tal, aquela coisa toda, pode ser que ele, na primeira semana de agosto, já tenha o Lucas Moura à disposição. Primeira semana de agosto é domingo da semana que vem. Na outra semana. Eu vou até dar uma olhadinha na tabela aqui para ver quando é, porque a gente está todo mundo esperando. Inter em Porto Alegre. Inter em Porto Alegre. 3 de agosto. E aí, ou então, no meio da semana, que aí é o confronto da Copa do Brasil. Nossa, gente, tomara, né? Se tiver para resolver esse problema que está se estendendo. Então, importante aí. Já não sente mais dores, não é isso? Foi bem boa. O procedimento foi bom, foi considerado satisfatório, sucesso, né? E agora o Lucas é esperar esse tempo. Mas é muito louco isso, cara, porque assim, tipo, era uma lesão que era considerada grave, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim, não, vai melhorar, não, 10 dias. Isso vindo do próprio Lucas, né? E aí ele sentia muita dor. Então, assim, teve a entrada do Dr. Moisés Cohen, que é um Não é uma cirurgia... médico. Mas é uma infiltração. Entendi. Intervenção. Porque assim, estou brincando pelo seguinte, porque a palavra procedimento, ela pode ser... O procedimento tem que ser o procedimento do quê, né? Proceder, você procedeu a quê? Você levantar e ir daqui até o toalete é um procedimento de ir daqui até o toalete. Outro dia eu estava num shopping center e estava escrito assim, descida de aplicativo. Eu falei, mas como é que eu vou descer do aplicativo? O aplicativo está aqui no meu celular. Ai, PVC! Eu vou descer do carro. Eu vou pedir um carro pelo aplicativo, eu não vou descer do aplicativo. O idioma vai mudando de um jeito que se a gente não toma cuidado, a gente coloca palavras que não são exatas. Então, assim, ele tem um procedimento cirúrgico, tá? Um procedimento cirúrgico que não é uma cirurgia, mas é você aplicar uma agulha, você fazer uma infiltração. Sim. Né? E isso deu certo, deu resultado,
vai diminuir a dor do processo que ele tem na cápsula do joelho, que antigamente era chamado de rótula e passou a ser chamado de patela. O nome científico passou a ser patela. Ele tem uma dor na capa do joelho, que é a patela. Sim. E ele precisa tirar essa dor. A cirurgia tira essa dor. Então ele pode voltar em 10 dias, o que significará que o São Paulo poderá jogar com um dos três das maiores apostas. O São Paulo montou um time para um monte de gente trabalhar para brilharem Lucas, Oscar e Caleri. E hoje não tem nenhum dos três. É isso, e aí tem que lidar com essa falta, mas a gente espera que seja breve, né? Porque o São Paulo enfrenta o Juventude na quinta, depois na outra rodada no fim de semana, no domingo, pega o Fluminense e depois o Internacional. Então esse jogo aí, quem sabe a gente tem expectativa de ver o Lucas em campo novamente.